Fala galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Marcos. Para quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal eu passo dicas de estudo pro Enem, pros vestibulares no geral. E hoje eu vou fazer um vídeo bem importante que com certeza vai ajudar muito vocês aí a se organizar nessa reta final de preparação. Tudo o que vocês mais devem estudar agora que faltam 4 meses para o Enem. Então eu vou dar detalhadamente alguns dos assuntos mais relevantes para que você foque no seu estudo aí nessa reta final, porque são assuntos que com certeza eles vão estar presentes aí na sua prova. Então, com certeza mesmo, esses são assuntos extremamente incidentes na prova do Enem e o estudo específico deles vai fazer com que você consiga garantir algumas questões importantes ali no dia da prova. Mas antes disso, antes de começar, eu peço para vocês, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Se você quer me acompanhar mais de perto, receber mais dicas de estudo, me segue lá no Instagram, @marcos.vaz, que eu tô sempre postando ali dicas pro Enem, também sobre a faculdade, como é a medicina na UFRJ. Então, eu tô postando tudo lá. E, cara, de verdade, eu faço isso muito para ajudar vocês a conseguir o melhor desempenho possível aí no dia da prova, porque foi algo que me ajudou demais esse tipo de vídeo ali na minha época de preparação, beleza? Então não se esquece de se inscrever no canal e segue lá no Instagram, @marcos.vaz, que com certeza vai te ajudar bastante. E também, se você quer algo mais detalhado e mais completo ainda, aqui na descrição tem o cronograma Dominando o Enem, que tem todo o cronograma que eu utilizei para conseguir a minha aprovação ali na medicina UFRJ em 1 ano de preparação. Tem também o cronograma intensivo ali de 16 semanas e o super intensivo vai ser lançado, que vai ser de 12 semanas, com uma organização completa para você estudar faltando pouco tempo para a prova. E além disso, cronograma de simulados, checklist com os conteúdos mais incidentes dividido por área do conhecimento, por matéria. Então tudo bem completo que com certeza vai ajudar demais aí na sua preparação. Muita gente já adquiriu, já aprovou e inclusive a gente já teve aprovados aí dos anos anteriores. Então link aqui na descrição, dá uma olhada, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então começar com um dos conteúdos mais importantes de todo, que muita gente tem dificuldade, que é matemática. Galera, vou falar aqui para vocês os temas que é fundamental você dar uma revisada nessa reta final aí pro Enem, dar uma estudada maior, um foco maior, porque são temas que caem muito na prova e assim, você já garante ali muitas questões se você conseguir um bom domínio desses temas. Então preste atenção que de verdade esses temas vão te ajudar demais a conseguir uma boa nota lá na prova. O primeiro deles, não é muito segredo para o pessoal, é a matemática básica. Então, cara, de verdade, domine a matemática básica, mas não só operação de mais, operação de multiplicação e tal. Isso é matemática básica também, mas o que você tem que treinar muito é a interpretação de problemas, porque é o que mais cai no Enem. Então, você tem que estar com a interpretação aguçada, tanto para você conseguir fazer uma prova mais veloz, quanto para você também conseguir realmente resolver as questões da forma correta. Então, de verdade, treina muito interpretação de problemas, qual que é o significado de cada comando e tal. Isso vai ajudar muito você ali no dia da prova, para você passar aquela ideia que está no papel para a linguagem matemática, aquele comando ali da questão e tal para a linguagem matemática, e isso com certeza é fundamental para você ter um bom desempenho em matemática, e muita gente peca nesse quesito. Outro ponto muito importante aí para a prova de matemática do Enem, que você deve estudar porque cai muitas questões sobre, é razão e proporção, escala, esse tipo de coisa. Cara, cai sempre, cai muitas questões sobre isso. Então você tem que ter um domínio bom ali na parte de razão, de proporção, de escala, porque isso vai facilitar muito, você vai conseguir resolver essas questões que geralmente são simples, são valorizadas pelo TRI de forma mais rápida e também acertar essas questões que são muito importantes ali para você conseguir uma boa nota. Então não esquece de dar uma revisada em escala, razão e proporção nessa reta final para o Enem. Outro tema extremamente incidente aí, extremamente incidente em matemática no Enem é a parte de geometria espacial. Então, galera, tem que estudar realmente geometria espacial. Cai muito cálculo de volume, cone, pirâmide, cilindro, esse tipo de coisa despenca ali na prova do Enem. Sempre tem ali umas 3 questões, 4 questões, às vezes até mais por vezes ali na prova. E, cara, de verdade, se você dominar esse assunto, fica melhor, porque são questões que são um pouco mais demoradas e tal. Você consegue ter uma velocidade maior e, cara, no dia da prova, a velocidade é muito importante. Então, domina essa parte aí dos sólidos, né, da geometria espacial, que isso vai te ajudar muito. Ali o cálculo de volume e tal, geralmente é algo relacionado a isso que cai ali na prova. Então, de verdade, isso é algo que ajuda bastante. E também, se você domina bem a geometria espacial, você consegue ter uma noção melhor na projeção ortogonal e tal, quando você for fazer a planificação ali dos sólidos geométricos,
que é outro tema que é muito incidente no Enem, que geralmente as questões são valorizadas ali pelo TRE. Então, foco aí em geometria espacial também nas suas revisões de reta final. Outro tema essencial é funções e equações. Cara, de verdade, sempre tem questão de função, sempre tem questão que você tem que armar uma equação, esse tipo de coisa. Então, de verdade, dá um foco especial nisso. Eu sei que esse é um tema que o pessoal tem muita dificuldade, são questões que por vezes podem ser um pouco mais difíceis, mas existem muitas questões simples também sobre funções. Então, de verdade, é um tema que você tem que dominar e que vai ajudar demais ali no dia da prova. Então, funções e equações já coloca aí no seu checklist para revisar nessa reta final aí pro Enem. Outro tema fundamental aí é geometria plana. Pessoal, geometria plana, né, é uma base também necessária ali para geometria espacial. É de verdade um tema que cai bastante na prova também. Eu diria que cai menos que geometria espacial, mas é um tema bem relevante também e que se você entende, você consegue ter um domínio maior também em geometria espacial e tudo mais. Então cai principalmente a parte de triângulo e de circunferência aí da geometria plana. A parte de ângulos também é importante e tal. Então, de verdade, foca em geometria plana, que também é uma base necessária para a geometria espacial, que com certeza você vai ser recompensado por isso ali no dia da prova. Porcentagem e probabilidade também clássico aí do Enem, sabe? Não são questões tão difíceis, algumas de probabilidade realmente são questões mais difíceis, mais complicadas, que envolvem análise combinatória, esse tipo de coisa, mas porcentagem ali você tem que dominar, é algo essencial aí para se mandar bem na prova do Enem, e probabilidade também é importante que você tenha um bom domínio. A parte de matemática financeira, de gráficos, tabelas, esse tipo de coisa também despenca na prova, sabe? Então dá uma atenção especial para esses assuntos aí que eu falei de matemática, que com certeza aí você já vai garantir muitas questões ali no dia da prova e vai conseguir fazer uma prova mais rápido. Então foca aí nesses conteúdos que com certeza vai ajudar demais você. Agora, para redação, uma das matérias mais relevantes ali para o seu estudo para a prova, a matéria que você consegue mais facilmente chegar próximo de 1000 e que eleva demais a média, o que eu recomendo que vocês estudem aí nessa reta final? Eu recomendo que vocês utilizem a plataforma do Corrija-me, porque ele tem aulas bem direto ao ponto, realmente ensinando toda a estrutura da redação do Enem, modelos, tudo isso para você mandar muito bem, conseguir realmente dominar o modelo de redação da prova do Enem, sabe? Realmente é uma plataforma muito boa que eu já testei, que eu já utilizei e que, cara, de verdade, já fiz vídeo aqui no canal sobre ela, porque realmente vale muito a pena. É uma plataforma que tem uma didática ali bem direta ao ponto e tem correções de redação inclusas, correções bem detalhadas, sabe, para você conseguir ir acompanhando os seus erros e tal. Então, se eu fosse recomendar algo para você fazer aí nesses próximos 4 meses para a prova do Enem, sem dúvida nenhuma, seria utilizar a plataforma do Corrija-me, que é uma plataforma, assim, realmente sensacional é simples de usar. Tem também outros vestibulares, caso você queira fazer redações de outros vestibulares, FUVEST, esse tipo de coisa, tem por lá também. A linguagem das aulas é bem simples, é bem direto ao ponto, eles ensinam desde o zero toda a dinâmica da redação do Enem para você mandar bem, sabe? Sem contar que as correções são muito, muito, muito bem feitas e bem detalhadas. Então eu recomendo demais a plataforma do Corrija-me, vou deixar o link aqui na descrição e eu já gravei um vídeo sobre essa plataforma que eu vou colocar no card aqui do lado. Agora vamos para Ciências da Natureza, que foi uma das áreas que eu tive a melhor proficiência no Enem. Eu tive 42 das 45 questões, quase fechei a prova. Vou falar agora para vocês os principais conteúdos que você tem que estudar para garantir uma boa nota aí nessa prova de Ciências da Natureza. Bom, são 3 matérias contidas ali em Ciências da Natureza, Física, Química e Biologia, e eu vou elencar 3 conteúdos mais importantes ali de cada matéria para vocês mandarem bem na prova. Em primeiro ponto, eu queria destacar em Química a parte de funções orgânicas, que tem caído muito nos últimos anos. Então, Química Orgânica é um dos assuntos que mais cai e que, assim, não é algo tão complicado. Então, de verdade, foca em funções orgânicas, que com certeza vai te ajudar demais ali no dia da prova, sabe? Eu não estou falando de reações orgânicas. A parte de funções orgânicas, de identificação e tal, química orgânica realmente tem aparecido demais na prova de química, na prova de natureza do Enem, e é algo que você tem que dominar realmente. Outro conteúdo que despenca, é um dos conteúdos mais incidentes historicamente aí em química no Enem, é a parte de eletroquímica. Então, eletroquímica, você tem que realmente revisar. É um conteúdo que pode não ser tão simples, algumas questões envolvem cálculo e tal, mas assim, quando você entende a dinâmica da coisa, você já garante ali algumas questões importantes ali no dia da prova. E outro conteúdo também fundamental, que aí o pessoal tem um pouco de preconceito, tem um pouco de dificuldade, realmente é um conteúdo um pouco mais difícil, é a parte de estequiometria. Mas se você domina estequiometria,
cara, parte de soluções, de cálculos em química já fica muito mais simples. Então, de verdade, estuda estequiometria, que sempre cai ali pelo menos 2 questões no dia da prova e é um conteúdo importantíssimo. Então, dá uma revisada em estequiometria aí nessa reta final. Agora para a física. Galera, o que mais tem caído aí nesses últimos anos em física no Enem é a parte de eletrodinâmica. Então a parte de circuitos e tal, de cálculo de DDP, esse tipo de coisa tem caído demais aí na prova do Enem e é um conteúdo que você tem que revisar. Eletrodinâmica é coringa, sempre aparece, todas as provas do Enem aparece esse conteúdo e você tem que realmente revisar e estudar ele com carinho, porque é um conteúdo que, cara, é assim, com certeza vai aparecer e é muito importante você dominar para garantir as questões que aparecerem aí sobre esse assunto. Outro conteúdo aí fundamental é termologia, que é, se não me engano, é o conteúdo mais incidente historicamente em física no Enem. Também é um conteúdo fundamental, com foco principalmente na parte de calorimetria. Então, de verdade, as transformações térmicas, ali o cálculo, né, do calor, esse tipo de coisa, muito importante. Foca bastante, dá uma revisada em termologia que você vai ser recompensado por isso. E outro conteúdo que sempre aparece é ondulatória. Geralmente são questões simples, questões conceituais. Então dá um foco em ondulatória, que também é um conteúdo que despenca ali na prova e que vai te recompensar bastante por isso. Agora falando de biologia, historicamente o que mais cai em biologia no Enem é a parte de ecologia, eu acho que isso não é segredo para ninguém, então de verdade as relações ali ecológicas que existem, esse tipo de coisa é um conteúdo que despenca, sempre aparece no Enem e não é um conteúdo muito difícil, são questões geralmente muito acertadas e que são valorizadas pelo TRI, então de verdade dá um foco nisso para você não errar esse tipo de questão ali no dia da prova. A parte de citologia, do estudo da célula também é fundamental ali para você, sabe, realmente são questões que aparecem com uma frequência alta na prova do Enem, que você, se você domina esse conteúdo, você consegue resolver essas questões facilmente. Agora falando de outro conteúdo também que tem aparecido muito é a parte de fisiologia humana, que engloba ali os sistemas que tem no nosso corpo, então, o sistema digestório, sistema respiratório, sistema excretor, tudo isso muito importante ali para a prova, sabe? Então, de verdade, dá um foco grande aí nos sistemas do nosso corpo, sistema nervoso, sistema imune, tudo isso é fundamental aí para você mandar bem na parte de biologia no Enem, porque com certeza vão aparecer questões de fisiologia humana ali para você resolver no dia da prova. Quanto a humanas, a gente tem história, geografia, filosofia, sociologia contidas aí, cai muita interpretação também na prova de humanas, só que se você domina os conteúdos fica bem mais fácil. E eu diria que, cara, só por interpretação você não consegue garantir mais de 40 acertos, você tem que ter um certo domínio de conteúdos para conseguir mais de 40, assim como eu já fiz 42 das 45 questões ali na prova de humanas do Enem, beleza? Então o que eu recomendo para vocês? Estudem Idade Moderna, beleza? Que é um conteúdo que cai muito em história na prova do Enem. Século XXI, então as grandes guerras, esse tipo de coisa e tal, Era Vargas, República do Café com Leite, cai muito ali na prova do Enem. Então século XXI, bem importante você ter um bom domínio, porque é um conteúdo que despenca ali na prova. E também Brasil colonial, ali na parte de história, também muito importante para você, porque sempre aparecem questões sobre esse assunto ali no dia da prova. Outros conteúdos muito importantes em geografia, geopolítica, fundamental você dominar, sabe? É um conteúdo que aparece muito na prova. Muitas vezes você consegue fazer por interpretação, mas é bem importante você ter um certo domínio, sabe? Realmente ajuda demais. A parte também de geografia urbana e geografia rural do campo, sabe? De agricultura, agronegócio, essas coisas. Despenca também na prova e é muito bom você dominar esse conteúdo porque você consegue fazer a prova mais rápido também e tal. Consegue realmente ter uma proficiência melhor ali em humanos. E a parte de geografia física, que não dá pra fazer por interpretação, sabe? Geologia e tal, clima, relevo, esse tipo de coisa, cai muito na prova e é muito importante você dominar também, porque são questões que não são ali simplesmente, meramente interpretativas e pode te ajudar a chegar aos 42, 43 acertos ali em humanas no Enem. Então, é um conteúdo também muito importante para você revisar nessa reta final, beleza? Quanto à filosofia, eu recomendo, sem dúvida nenhuma, a parte de filosofia antiga, que é o que mais cai, Sócrates, Platão, Aristóteles. A parte de filosofia moderna também é importante, como, por exemplo, Descartes, outros filósofos aí que existem, sabe? Então, filosofia antiga e filosofia moderna também muito importante aí para você estudar. E quanto à sociologia, o que mais cai é ética e cidadania e tal, então dominar esses conceitos, porque isso com certeza vai aparecer na sua prova e dominando esses conceitos, muitas vezes você consegue resolver a questão de forma mais rápida. Muitas vezes dá por interpretação também, mas dominando esses conceitos fica mais fácil ainda, beleza? Então, mais ou menos isso para humanas. Você domina esses conteúdos, você já consegue ali uma proficiência bem legal em humanas, então eu recomendo demais você dar uma revisada neles na reta final. Em linguagem, na maior parte da prova, como a gente sabe, é interpretação de texto, mas não deixa de ser importante você revisar alguns assuntos, como gêneros textuais, tipos de linguagem, figuras de linguagem, esse tipo de coisa cai muito na prova e é bem importante você mandar bem.
Variação linguística também é um conteúdo fundamental ali, que sempre aparece na prova. Então, a maioria você consegue resolver por interpretação de texto somente, linguagem, mas dominando alguns conteúdos fica mais fácil você conseguir uma quantidade de acertos maior. Então, gêneros textuais, tipos textuais, funções da linguagem, figuras de linguagem e também ali a parte de variação linguística é fundamental aí na prova de linguagem do Enem e com certeza é algo que vai te ajudar demais a conseguir um número de acertos mais elevado aí nessa área do conhecimento. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Esses são conteúdos que eu considero imprescindíveis aí você estudar, que vão te ajudar demais a conseguir um rendimento melhor ali no dia da prova. Já deixa o seu like se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal e também de me seguir lá no Instagram, @marcos.vaz. Qualquer dúvida, só jogar aí nos comentários, sugestões de vídeo, esse tipo de coisa, e se você se interessar, a plataforma aí do Corrija-me e o cronograma Dominando o Enem vão estar aqui na descrição, que são realmente coisas que vão facilitar ali na sua preparação, vão ser de grande valia aí nessa reta final aí para a prova do Enem, beleza? Então é isso, um beijo e até a próxima, pessoal.